Estúdio CBN. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nosso convidado de hoje aqui no Estúdio CBN é o ator e cantor Cláudio Lins, que está já. Já estou. Neste musical, Garota de Ipanema, musical da Bossa Nova. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, com vocês e com o pessoal da CBN. A gente estava brincando aqui fora do ar que o Cláudio Lins não quer deixar trabalho mais pra ninguém. Porque ele acabou de fazer um musical no Rio, ele estreia hoje um musical em São Paulo. Ele tá no filme Festa da Firma, que deve estrear ainda esse ano. Ele acabou de sair do Popstar da Globo. Tem uma série também, Natália, segunda temporada. A gente vai tentar falar de tudo isso, porque é coisa beça, Não tem problema, tem bastante coisa. E vou começar a fazer show também em função do Popstar. Já começo a fazer show esse mês. Legal, muito bom. Vamos começar pelo musical, então? Vamos. Queria que você começasse descrevendo para o nosso ouvinte a atmosfera, o ambiente em que se passa o Garota de Ipanema, o musical da Bossa Nova. A gente volta lá para a década de 50? 60? 50 e 60, né? Praticamente. A Bossa Nova ela surge no final da década de 50, né? O marco da Bossa Nova, oficialmente, digamos assim, é quando no disco da Elisete Cardoso, que ela grava Chega de Saudade, do Tom e do Vinícius, e pela primeira vez a gente ouve o violão do João Gilberto, né? Aquela batida típica da Bossa Nova. Esse é mais ou menos o marco. Mas a gente também fala da pré-Bossa Nova, de como a música brasileira preparou o terreno para a Bossa Nova, e vai até o finalzinho dela, como ela se evoluiu, como a Bossa Nova evoluiu aqui em São Paulo, por exemplo, né? O sambalanço, por exemplo, ele é bem característico de São Paulo. Então, é isso. A gente vai contando essas historinhas da Bossa Nova, ao mesmo tempo contando a história da Bossa Nova. Muito difícil de contar, porque é muita história. Dava para fazer Bossa Nova 2, 3, 4. E a gente vai ilustrando com as músicas. Legal. Saindo um pouquinho do contexto cultural, o contexto social daquela época aparece? Pouco. A Bossa Nova é uma música, digamos assim, mais elitizada, né? Ela surgiu ali na zona sul do Rio de Janeiro, né? Na praia. Em algum momento a gente fala que uma das evoluções da Bossa Nova é começar a trazer letras de cunho social. Mas a gente não fica se prendendo tanto no ambiente social do Brasil nesse momento, não. A gente fica mais preso mesmo a produção musical da época. O contexto social não entra e a história da Bossa Nova é muito rica e volumosa, como você disse, dava para fazer aí vários musicais. Sim. O musical é dividido em 4 partes. Sim. Como é que essa divisão foi pensada? Bom, o roteiro ele foi desenvolvido a partir da pesquisa do Rodrigo Faur, que é um pesquisador, né? E depois o nosso diretor, o Sérgio Modena, trabalhou com ele essa parte de texto. E a gente basicamente fala da pré-Bossa Nova, né? Depois do surgimento dela, da maneira como ela se expandiu para o mundo, né? A Bossa Nova levou a música brasileira para o exterior. Aliás, isso é o texto como nunca antes na história, né? E a primeira grande Bossa Nova de exportação, essa é uma história bacana de se contar, foi composta por um feroz opositor da Bossa Nova, que era o Antônio Maria, que junto com o Luiz Bonfá compuseram Manhã de Carnaval, que fazia parte da trilha sonora do Orfeu Negro, que foi um filme premiadíssimo no mundo inteiro, passou no mundo inteiro, ganhou Cannes, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e tal. E essa música foi a primeira grande bossa que foi pro mundo, né? Alguns anos depois teve o show do Carnegie Hall, que também foi muito importante, onde muitos nomes da Bossa Nova compareceram lá. E a partir dali, algumas figuras já começaram a ficar morando fora. O Tom morou fora, o
João Gilberto, o próprio Luiz Bonfá foi um cara que nunca mais voltou para o Brasil praticamente, né? Ficou morando lá fora. E alguns anos depois ainda tem essa chamada do Frank Sinatra chamando o Tom para fazer um disco só com músicas de bossa nova, só com músicas do Tom. Na verdade tem um pouquinho de Gershwin também, mas então você vê que a bossa nova ela teve um poder de expansão da música brasileira, da cultura brasileira muito grande, muito grande. São quantos cantores? São 10 cantores atores. Porque a gente faz teatro, né? A gente não consegue não fazer teatro. Pois é, o Cláudio estava falando que ele levou a música para o teatro, né? O dom dele de cantar, ele levou para o teatro. Como é a preparação de um ator de musical? O que é que mais exigem de você durante o ensaio? Porque eu tenho a impressão de que o desgaste físico deve ser grande. Porque a gente junta 2, 3 modalidades de arte, digamos assim, né? Tem a música, tem a interpretação e tem a dança, né? É claro que isso varia para mais ou para menos de acordo com cada espetáculo, cada um tem a sua exigência. Esse espetáculo especificamente tem muito mais uma exigência de música do que de dança e de interpretação. Do canto mesmo. Exatamente. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu fui outro dia no ensaio já antecipando aqui um assunto do Ayrton Senna, um musical. E, para além de tudo isso, dança, teatro e música, eles têm acrobacia. Caramba. Eles estavam exaustos. Mas exaustos. Não, eu tenho vários colegas fazendo, alguns... Você tá magro. Tá magro. Magro e forte. Então, assim, porque é tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vai assistir o espetáculo, são aquelas 1h30, 2 horas, que é o mesmo tempo de qualquer outro espetáculo. Só que ali você tem tudo ao mesmo tempo. Acontecendo ao mesmo tempo. Então, realmente, de um modo geral, o preparo para o musical é um preparo muito árduo. Quantas horas vocês ensaiam por dia? Geralmente 8 horas. 8 horas de ensaio? 8 horas de ensaio de segunda. Com uma pausazinha no meio, geralmente. De segunda a sábado. Caramba. Na verdade, é aquele momento de concentração mesmo, de trabalho para o negócio acontecer, né? 2 meses, entre 2 e 3 meses. Eventualmente, tá atrasado e vai chegando perto da estreia e passa para 10 horas. Isso já me aconteceu. Bom, você... Filho de Ivan Lins com Lucinha Lins, tem então a música literalmente na sua casa. Cláudio, conta pra gente, como é que começou sua relação com a música? Foi no piano? Não. Foi no piano. Como é que foi? Foi no piano. Meu instrumento é o piano. Foi muito natural, né? É difícil dizer. Eu acho incrível essas pessoas que falam assim, não, porque quando eu ouvi a música tal, eu não tenho isso, porque eu já tinha convívio com música muito. Eu me lembro muito vagamente de ouvir, eu não vou te dizer, não vou precisar a minha idade, mas de ouvir uma música na rádio, no carro, com os meus pais, e de falar, e de começar a ter consciência de música, de falar, eu já conheço essa música. Da onde eu não sei, provavelmente era de casa. Tenho a lembrança de que possivelmente era uma música do Chico Buarque, mas isso eu tô falando de uma coisa assim, talvez essa seja a minha lembrança mais tenra de consciência musical. Mas fora isso, a música foi sempre muito natural, assim, pra mim, né? E seguir essa carreira, portanto, também? Ou você, quando mais jovem, pensou que você queria ser outra coisa quando crescesse? Não, eu acho que eu sempre quis ser músico, cantor, até começar a brincar com teatro também, né? Que era uma coisa que, no primeiro momento, não existia na minha casa. O teatro começou a entrar na minha casa quando a minha mãe se casou com o Cláudio Tovar, que era um homem de teatro, né? Uma pessoa eminentemente de teatro. E foi aí que ele começou a trazer o teatro para minha casa, para minha vida. E a partir daí eu comecei a ficar dividido. Boa divisão. Aí juntou tudo no fim, né? Na verdade eu acabei juntando, em vez de dividir, eu acabei somando.
Garota de Ipanema, a gente então pensa em Tom Jobim. Você conheceu Tom Jobim quando era jovem? Conheci. E aí, como é que foi? Conheci. Eu tinha uma banda com o Daniel Jobim, que é neto dele. Na adolescência, a gente ensaiava em Ipanema, não podia de ser, né? Mas nem era na casa do Tom, não. A gente ensaiava no apartamento dos avós maternos do Daniel. E um dia ele falou, pô, meu avô tá aqui comendo um negócio aqui, tá num restaurante aqui perto. Vamos até lá? Eu falei, claro, vamos. Saiu a banda inteira, eram 4 integrantes na banda, a gente foi pra lá. E foi, acho que a única vez que eu fiquei realmente nervoso, assim, de conhecer um ídolo, assim. Mas logo depois a gente já sentou na mesa e ele já começou a contar histórias como um avôzinho mesmo, né? E aí eu já fiquei fascinado e já fiquei bem tranquilo. Quantos anos você tinha, Cláudio? Eu devia ter uns 14 anos, uma coisa assim. E a banda era o quê? Era MPB também? Quer dizer, MPB pop. Não, imagina, a gente tinha uma pegada bem de MPB, mas já com influências de pop, né? Que a gente já é mais uma influência mais da minha geração. Bom, o Cláudio Lins chegou à final do Popstar, programa da Rede Globo, que pegou celebridades ou pessoas que são conhecidas, mas que não têm a música como a sua primeira atividade. Alguns, como o Cláudio, têm a música como sua atividade, mas é muito mais ator do que cantor. Claro. O André Frateschi também, embora tenha uma carreira musical, que foi quem ganhou, é ator. O André é conhecido do grande público como ator através da televisão. Isso. Era essa a proposta. Era essa, exatamente. Cláudio ficou em segundo lugar. Sim. Como é que foi essa trajetória? Olha, foi uma montanha russa de emoções. Foi realmente muito bacana. O programa, toda a direção do programa, toda a proposta do programa sempre foi muito legal, no sentido de dar muita liberdade pra gente. Foi um grande plina, muita emoção, muito nervosismo. As pessoas assistindo falando, nossa, como eles são profissionais. A gente estava sempre tremendo por dentro. Todos. Principalmente porque a gente está sendo julgado, né? Essa coisa de ser julgado, de ter alguém que vai te dar uma nota, de ter um público, e não é um público pequeno, que vai julgar o seu trabalho, isso tudo eleva a adrenalina à quinta potência. É esse o lance mais difícil? Esse é o lance mais difícil. Julgar. Na mesma semana, por exemplo, a gente ia às vezes no programa da Fátima Bernardes cantar a mesma música. Nossa, facílimo. Outra vibe, Outra né? vibe. Outra vibe. No Então, domingo. mas essa coisa do julgamento é difícil. Há pessoas que lidam melhor com isso do que outras. Como era pra você, assim? Teve alguma crítica que você ouviu e você falou, tá bom, legal, mas eu não concordo com isso aí, não? Olha, eu me vi durante ali a trajetória em situações um pouco complicadas. Eu era fã do programa, eu assistia todo domingo. Então eu sei por que você está fazendo essa pergunta. Eu tive uma trajetória não tão linear, né? Pra você ver, por exemplo, em comparação com o André, merecidamente campeão, adoro o André, adoro o trabalho dele, adoro ele como artista. Não senti que perdi nada ao ficar em segundo lugar, principalmente em relação a ele. O André, por exemplo, ele teve uma trajetória bem mais consistente durante a temporada. Eu tive ali alguns altos e baixos e algumas críticas que, na verdade, não me acrescentaram, né? Teve uma comparação já passava muito a comparação com o meu pai. Que era inevitável, não, Cláudio? Você não estava preparado para isso? Sim, é inevitável porque eu tenho um timbre vocal, apesar de eu achar que eu canto mais parecido com a minha mãe do que com o meu pai, em termos de jeito de cantar, né? E também pelo meu histórico de aula, de técnica. O meu pai nunca fez aula, foi aprendendo a cantar na vida e tal, e foi cantando na vida e tal. Então, assim, eu tenho um estilo como cantor muito diferente do meu pai. Porém, é um DNA genético onde o timbre vocal lembra muito, apesar do meu pai ser tenor e eu ser barítono. Quando a gente faz show juntos, eu sofro um pouquinho para cantar nos tons dele. Mas aí, eventualmente, a comparação com meu pai de maneira positiva é sempre boa, mas a comparação de maneira negativa, para mim, não quer dizer nada, entendeu? Então, eu fiquei muito mais feliz com as críticas positivas e as críticas que foram negativas não foram construtivas. Entendi. É isso que eu quis dizer. Entendi. É claro que a gente prefere críticas positivas do que negativas. Mas as negativas, elas não foram construtivas. Entendeu? Então,
Deixa pra lá. E pra gente fechar o capítulo Popstar, como é que era o dia a dia? Vocês ensaiavam todo dia? Como é que era a semana? Porque vocês se apresentavam no domingo. Sim. Tinha a escolha da música, Sim. tinha os arranjos que a banda tinha que fazer e aí o ensaio. Sim. Como que era isso? Tinha algumas regrinhas lá pra tornar como era uma competição, por mais que nós ali dentro não estivéssemos nesse espírito de competição, e não estávamos mesmo, o que a gente queria era fazer o melhor possível para ser o melhor programa possível e se ganhar, melhor ainda. Todo mundo queria ganhar, óbvio, queria chegar na final e ganhar. Mas o nosso objetivo mesmo era fazer um bom programa, e tanto que a gente torcia um pelo outro muito, assim, e era sempre doloroso quando alguém deixava. Mas existiam algumas regrinhas para deixar a competição mais ou menos homogênea. Então, assim, a gente ficava sabendo da música que a gente ia cantar na semana seguinte ao mesmo tempo. A gente recebia esse e-mail da música. Mas não eram vocês que escolhiam as músicas? Pois é, eles escolhiam as músicas dentro de uma lista de músicas nossa. Ah, entendi. E aí todo mundo tinha o mesmo tempo pra Você ensaiar. dava lá 10 músicas, eles pegavam uma e diziam, você vai cantar essa. Porque aí eles montavam o programa. Claro. Não tinha essa estratégia, graças a Deus não tinha, eles tiveram essa sapiência de não ter essa estratégia de você ficar pensando que música que você vai cantar pra você, né? Imagina, isso não corria o risco do programa ficar ruim em função disso. Então eles montavam a grade do programa, porém dentro de músicas que a gente escolhia. Tá. Entendeu? Aí a gente recebia a música com o arranjo dos produtores, né, do programa, e tinha uma semana para ficar passando a música em casa. No sábado a gente tinha ensaio lá e no domingo era o programa. Um ensaio. Você podia, se quiser, passar a música com a banda lá, se quiser passar a música 2, 3 vezes, aí tinha essa liberdade. Mas era um dia, entendeu? O resto era você ficar em casa e treinar em casa e se virar um pouquinho também. Eu não sei pra vocês, mas eu achei o programa, eu me diverti muito, assim, eu tava contando pro Cláudio fora do ar que eu marcava almoço, sei lá, vai almoçar na mãe, só depois do Popstar, no domingo. Ela também, super sua fã e tal, foi muito legal o programa mesmo. Bom. Pra onde a gente vai agora? Vai falar de você voltar a fazer show depois do Popstar? Porque fazia tempo que você não fazia, né, Cláudio? Fazia tempo que eu não fazia show. Em função de todos os compromissos, da minha vida ter ido muito para teatro. Mas acabou o Popstar, o telefone começou a tocar. Ó, esse telefone aí, por exemplo, que tá tocando, deve ser para pedir show do Cláudio Lins. O telefone começou a tocar e aí eu falei, bom, então vamos voltar a fazer show. É uma delícia, eu adoro fazer show. Não fazia mesmo por falta de tempo mesmo. Bom, e já começa a fazer show aqui em São Paulo, dia 18 no Paris 6 Burlesque, que é um espaço novo. Aliás, no dia 17, no Teatro Porto Seguro, eu participo de um show com a Sabrina Parlatore, que legal. Que me convidou, uma graça. É um prazer cantar com ela. Isso tem acontecido muito, né? De vocês, os participantes do programa que já têm alguma carreira musical encaminhada, se apresentarem juntos, né? Você, André, dúvida. Sabrina, a Mariana Rios, né? Sim. Não, e a gente ficou muito apaixonado um pelo outro durante o programa. A gente fica pensando em como que a gente vai se encontrar. Legal. E a gente não pôde cantar junto no programa. A gente ficou... Como era a primeira temporada, a Globo também estava vendo para onde esse programa ia, como estava testando. Nós fomos meio cobaias também, né, do programa. Com prazer, assim. Temos orgulho de ter sido a primeira turma. Muito legal. Mas a gente fica assim agora, toda hora a gente se falando, assim, pô, e aí? Vamos fazer um show aqui junto, vamos sei que a gente tá sempre querendo se encontrar. Muito bom. O que é, ou o que será, já deu uma palhinha aqui, o musical sobre o Ayrton Senna. Você escreveu? Eu escrevi o texto e as músicas originais junto com o Cristiano Gualda, meu parceiro nessa empreitada. Eu acho que vai ser pro pessoal cair para trás. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Falar de Ayrton Senna é sempre muito emocionante, né? É uma figura muito importante da nossa cultura, para nossa sociedade. É um verdadeiro herói brasileiro, né? E a gente tratou esse trabalho todo com muito carinho e com muita emoção. E eu acho que é isso que a gente vai levar para o público. Não vou adiantar muita coisa aqui não, porque é um espetáculo tão surpreendente que não adianta nem eu começar a falar, porque qualquer coisa que eu fale aqui não vai
chegar perto da dimensão do que vai ser esse trabalho. Mas eu posso dizer que vai ser impactante. Tá bom. Tá bom. Eu já ia fazer mais uma pergunta, mas não vai adiantar nada, mas nem um pouco que tá bom. Pode fazer uma pergunta, eu posso tentar responder. Vamos lá. Não, eu queria que você adiantasse alguma coisa mesmo, da estrutura, da história, como é que vocês contam a Por que história vai ter malabares, dele? por exemplo? Onde que entra malabares? Acrobacia. Acrobacia. Ó, foi uma vocês já boa estão pergunta. sabendo A gente disso, tá vocês juntando uma sabem coisa mais com do que eu outra. imaginava. Contou agora há pouco. Como é que você vai levar a Fórmula 1 pro... Porque ficar contando a história da vida do Ayrton não nos interessava. E não interessava também para a Aventura Entretenimento, que é a nossa produtora. E eu acho que interessava muito menos para a família do Ayrton. Então, a gente vai levar pro palco os conceitos que cercavam o Ayrton, que é velocidade, arrojo, dedicação, esse conceito do super-herói, como é que a gente vai lidar com ele. E a gente vai levar a Fórmula 1 para o teatro musical. Como que você leva uma Fórmula 1 para o teatro musical? A saída do circo nos pareceu ser uma boa saída, assim, de levar o perigo, o risco, a velocidade. Você tem isso tudo no circo também, né? E aí eu acho que eu não sou o diretor da peça, tá? Eu sou só o criador, o diretor. Ele teve as viagens dele lá, o Renato Rocha, que é um cara de teatro de circo também. Eu vi um primeiro ensaio que já foi assim de arrepiar, um que era só rascunhado, mas eu já fiquei arrepiado. E então a gente vai levar, na verdade, um conceito traduzido para o teatro e possivelmente para o circo teatro. Muito legal mesmo. Bom, o Cláudio está no filme Festa da Firma, do André Pellens, que estreia possivelmente até o fim do ano. Até o final do ano estreia com Marcos Veras. E a segunda temporada da série Natália. Sim, a gente teve uma primeira temporada há 10 anos atrás, olha isso. Uau! E aí a Universal Channel assistiu, adorou, o canal Universal, aliás, e resolveu produzir a segunda temporada junto com a TV Brasil, que foi quem produziu a primeira temporada. Demais. Pra gente se despedir, o Cláudio esteve em cartaz recentemente no Rio com o espetáculo Rio Mais Brasil, o nosso musical. Sim. Que é inspirado na obra Viva o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E falava sobre os desafios e a importância da produção cultural brasileira. Exatamente. Curioso que seja em um tempo em que a arte vem sendo atacada muito frontalmente por grupos conservadores com uma clara agenda política. Você se preocupa com esses ataques? Como é que você tem olhado para isso? Olha, ao mesmo tempo em que eu me preocupo, no sentido de que é muito temeroso esse momento em que a gente está vivendo, né, de dar marcha ré nas ideias e na liberdade de expressão, eu fico achando que isso também não vai dar em nada. Eu vou te dizer por quê. A gente tem tanta coisa mais importante para resolver, entendeu? Eu acho inacreditável que essas pessoas fiquem tão preocupadas com uma exposição, ou com uma peça de teatro, ou com um filme, ou com uma obra de arte de um modo geral, e se preocupem tão pouco com as coisas que a gente assiste nos telejornais, entendeu? Então, peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, para começar. E a liberdade de expressão é o que vai levar a gente para o futuro. Senão a gente vai ter que andar para o passado. A consequência desses ataques qual pode ser? Eu acho que a consequência desses ataques não vai ser nada. Eu prefiro pensar que isso tudo vai nos levar a discussões. E eu prefiro pensar que essas discussões vão ser positivas para a gente caminhar para frente. Principalmente no Brasil que a gente está vivendo hoje, né? De falta de cultura mesmo, de falta de importância da cultura, né? As pessoas dão uma pouca importância para a cultura, e eu digo as pessoas, não estou falando do povo brasileiro, não estou falando do civil, não, eu estou falando dos governantes, das pessoas. E por quê? Porque são pessoas que não consomem cultura, são pessoas que não têm a arte como hábito, como rotina. Entendeu? E aí quando se depara com arte, como essas pessoas não têm a arte como hábito,
Quando elas se deparam com arte, e com uma arte de vanguarda, eventualmente, elas se assustam. Elas já acham que aquilo é uma ameaça à sociedade. Pelo amor de Deus, desde quando a arte é uma ameaça à sociedade? Pelo amor de Deus. A ameaça à sociedade é o tráfico, a ameaça à sociedade é o número de armas que entra nesse país. A ameaça à sociedade tem uma série de coisas que estão ameaçando a sociedade e que esses governantes incompetentes, me desculpe, incompetentes, não veem ou não querem ver, né? Ou não querem ver. E ficam se preocupando com a arte, em vilipendiar a arte e a cultura. Ora, pelo amor de Deus, vai assistir o cinema novo aí na vida, entendeu? Vá ao teatro uma vez por semana, vá ao cinema, entendeu? Vá às exposições, porque ficam atacando as exposições, as pessoas não foram. Não foram a nenhuma, né? Aí uma que choca um pouquinho mais, que levanta... O que seria de Nelson Rodrigues se ele não tivesse chocado as pessoas? O que seria do Nelson Rodrigues? O que seria da dramaturgia brasileira se não fosse Nelson Rodrigues, que na sua época chocou as pessoas? Sinto muito, chocar, ficar chocado, faz parte da vida, faz parte do ser humano, e a gente fica chocado quando liga a televisão. Então, pelo amor de Deus, não vai ficar enchendo o nosso saco e o saco do povo brasileiro por causa de uma exposição aqui, por causa de um negocinho ali. Por favor, entendeu? Vai, enfim. Vai a uma exposição. Vai a uma exposição. Cláudio Lins. Vai ao musical. Vai ao musical. Pronto, Exatamente. Garota de Ipanema, musical da Bossa Nova, estreia hoje em São Paulo, no Teatro Opus do Shopping Vila Lobos, Na verdade, já estreou. Desculpe, já dia estreou. 22, Isso, é verdade. já estreou. 21 Mas hoje e 30. tem espetáculo, certo? Hoje amanhã e depois. Hoje, sexta-feira, 21h30, sábado às 21h, domingo às 20h30, Teatro Opus do Shopping Vila Lobos. Um espetáculo, gente, é um espetáculo lindo. Eu vou só dizer, não é porque eu faço não, porque eu vejo a reação das pessoas. O teatro tá lotando, tá cheio e as pessoas estão amando. Demais. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Mais sucesso pra você, Cláudio Lins. Obrigado. Você tem